Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal L. Gustavo, professor de robótica. Aqui você aprende a desenvolver técnicas pedagógicas para ensinar robótica e programação para os seus alunos. E essas técnicas, comigo você vai aprender focada em projetos, né? ABP, Aprendizagem Baseada em Projetos ou Problemas, em Inteligência Artificial. Seguindo a didática dos meus livros de robótica, robótica com inteligência artificial e robótica educacional com Arduino. Então você que ou deseja ser professor, é muito importante você acompanhar aqui o nosso canal que você vai aprender bastante ferramentas técnicas para ensinar para os seus alunos. E o tema de hoje que nós vamos trazer aqui é nada mais nada menos do que aplicativos e ferramentas para estudo autônomo. Então, antes de falar e trazer aqui, né, o slide da aula de hoje, eu quero dizer para você o seguinte: ninguém é dono do conhecimento. Ninguém consegue decorar muita informação. O cérebro humano ele não é uma máquina eficiente em armazenar, em decorar, em guardar. Então, ninguém pode dizer que decorou 1000 livros, 500 livros, 100 livros. Então, por que eu, como professor, quero que o aluno faça isso? Por que eu, como professor, quero que o aluno decore? Porque eu, como professor, eu espero que o aluno ele faça a leitura de várias apostilhas, vários livros, vários sites e decore aquela informação. Não faz sentido. Não faz sentido. E na jornada do aprendizado, é muito importante entender que o estudante ele precisa utilizar ferramentas para que aquele conhecimento ele seja fixado. Ele mude a forma dele de pensar, de raciocinar. Então, as ferramentas elas vão apoiar o estudante para que o estudante ele desenvolva aquele aprendizado de forma mais rápida. Porque uma pessoa consegue fazer muitas coisas, desenvolver muitas habilidades? Porque ela utiliza ferramentas para aprender. E é isso aqui que eu vou falar no vídeo de hoje. Não tente decorar tudo. Utilize ferramentas para ajudar você. Ferramentas, técnicas de aprendizagem, técnicas de fixação. Isso tudo vai ser muito importante. Tudo bem? Então, você como professor, nós como professores não podemos forçar o aluno a decorar. Eu preciso ensinar o aluno a consultar, a pesquisar, a analisar. Ou seja, essas habilidades são mais importantes. Haja vista que as informações elas estão disponíveis em todo lugar, basta ter uma conexão com a internet, em qualquer horário. Basta o estudante querer baixar a informação, ler a informação, ter acesso à informação que ele vai ter. Então, nós vamos tratar disso aqui nesse vídeo, tá? Então, se você já gostou, deixa o teu like, curta esse vídeo e vamos agora para o vídeo aqui. Aplicativos e ferramentas para estudo autônomo. Como a tecnologia pode transformar sua forma de aprender de forma independente, estratégica e eficaz. Tecnologia a serviço do aprendizado. A tecnologia aplicada à educação expandiu as fronteiras do aprender, oferecendo ao estudante recursos cada vez mais acessíveis para organizar, revisar e aprofundar conhecimentos de forma independente. Os aplicativos e ferramentas digitais tornam-se, assim, aliados essenciais na prática de autoaprendizagem. No contexto da educação à distância, esses recursos atuam como extensões do ambiente virtual de aprendizagem, proporcionando meios para que o estudante mantenha o seu ritmo, registre avanços e recupere conteúdos conforme sua necessidade. Trata-se de uma relação dinâmica entre tecnologia e cognição. Então, falamos bastante disso quando falamos sobre os ambientes virtuais de aprendizagem, AVA, onde essas ferramentas, essas tecnologias, elas vão nos ajudar. Então, essa é a aula que eu vou passar aqui de forma mais objetiva,
E o estudante ele precisa atuar mais como estrategista dos seus estudos, um gestor pedagógico do seu desenvolvimento, do que simplesmente um consumidor de conteúdo. Ferramentas de anotação e organização. Registrar e estruturar o conhecimento é o primeiro passo para uma aprendizagem sólida. Conheça as principais ferramentas de anotação. Temos o Evernote, que permite criar cadernos digitais, organizar anotações por tags e sincronizar em múltiplos dispositivos com facilidade. Tem o Notion, que é uma plataforma versátil para criar bases de conhecimento, mapas conceituais, listas de tarefas e muito mais em um só lugar. Tem o Google Keep, ideal para anotações rápidas, lembretes visuais e listas simples integradas ao ecossistema Google. E tem o Microsoft OneNote, né? Caderno digital rico em recursos, como suporta texto, imagens, áudio e integração com o pacote Office. Então tem várias ferramentas. E eu gosto de dizer o seguinte, todas funcionam, né? Sendo que você tem que analisar qual é a melhor e qual é a que você vai se adaptar mais, né? Flashcards e repetição espaçada. O que é repetição espaçada? Técnica baseada na neurociência cognitiva que consiste em revisar o conteúdo em intervalos crescentes, reforçando as conexões neurais antes que o esquecimento ocorra, maximizando a retenção de longo prazo. Então, quando o estudante ele absorve uma informação, absorve um conteúdo, aquela informação, depois de algumas horas ou dias, tende a ir embora, tende a escorrer, tende a ser drenada do nosso cérebro. E quando eu faço essa repetição espaçada, eu estou fortalecendo as conexões neurais antes que o esquecimento ocorra. Então existem ferramentas também para isso, que aplicam essa técnica. A ferramenta Anki, que é um algoritmo inteligente que agenda revisões no momento ideal para cada cartão. Tem a Quizlet, que cria flashcard de forma simples, com modos de jogo e colaboração entre os estudantes. Essas estratégias demonstram resultados expressivos no ganho de retenção e estão amplamente validadas pela pesquisa em ciências cognitivas. Então, tem a técnica e tem a ferramenta, né, que aplica a técnica. Mais de 70%, né, é o impacto dos flashcards digitais. Né, estudos mostram que o uso sistemático de flashcards digitais aumentam em até 70% a taxa de acerto em avaliações de longo prazo, quando comparado ao estudo passivo baseado apenas na releitura de anotações. A diferença está na recuperação ativa em vez de ler passivamente. O estudante é obrigado a lembrar, o que fortalece muito mais a memória. Né? Então, outra técnica do flashcards digitais, organizadores de tarefa. Eu uso muito o Trello, uso muito. Né? Planejar o tempo é tão importante quanto estudar. Né? Então, tem pessoas que não conseguem estudar porque não encontrou tempo na agenda ainda. Você já foi um desses? Que não conseguiu estudar porque não tem tempo na agenda? Então, quando eu organizo meu tempo, aquele espaço ele vai ficar reservado para estudar. Né? Ferramentas de gestão de tarefas ajudam a transformar metas em ações concretas. Então, uma coisa é você ter a meta, outra coisa é você ter a ação. E a conclusão, né, a concretização daquela meta, ela só acontece quando de fato eu vou lá e faço. Quadros visuais no estilo Kanban para organizar projetos de estudo, dividir tarefas por etapas e acompanhar o progresso de cada disciplina. Calendário integrado, né, o Google Agenda, para criar blocos de estudo, agendar revisões e sincronizar compromissos em todos os dispositivos automaticamente. Tudo isso, né? Gestor de tarefas com prioridades, prazos, lembretes, ideal para quem precisa de uma visão clara das atividades diárias. Eu digo a você, escolha uma e use, domine a ferramenta. O que acontece é que eu vejo muitas pessoas que têm 100 aplicativos, né? E aqui até eu gostaria até de fazer um adendo aqui e falar olhando aqui nos seus olhos. Olhe, preste atenção. Existem pessoas que têm milhares de aplicativos no celular. Milhares, né? Dezenas de aplicativos no celular. Dezenas de aplicativos. E aí, o que acontece? Ela quer estudar. Ela sai baixando vários aplicativos. Poxa, esse aqui é legal. Eita, esse aqui é legal. Esse aqui é legal. Esse aqui é legal. Sabe quanto elas usam? Nenhuma. Nós precisamos escolher
uma. Dominar, masterizar, e se der, você usa outra. Mas a que você escolher, domine para você estudar. Use uma ferramenta apenas no início, aprenda uma por vez. Não saia fazendo download de forma aleatória porque está disponível. Faça o uso, masterize, domine uma ferramenta de estudo. E você, professor, quando estiver ensinando ao seu aluno, não utilize 50 ferramentas. Isso confunde a cabeça do aluno. O aluno não quer dizer sem luz. Ele está aprendendo. E o professor não pode ser um complicador. O professor tem que ser um facilitador. E apresentar uma ferramenta apenas, dominar, muitas vezes é mais eficiente do que você apresentar 10, 20 ferramentas. Beleza? Então, anota isso aí. Utilize uma ferramenta, masterize e domine que vai dar certo. Vamos lá. O estudante do século XXI precisa atuar como gestor da sua própria aprendizagem, sendo capaz de escolher as ferramentas mais adequadas ao seu perfil e objetivo, já disse o André Filatro, em 2018. Essa gestão envolve também critérios éticos e técnicos na seleção dos recursos digitais. Não basta usar muitas ferramentas, é preciso escolher as certas para o seu contexto, foi o que eu falei aqui. Leitura ativa e gestão de referências. Para estudantes de pós-graduação e pesquisadores, lidar com grandes volumes de produção científica exige ferramentas especializadas. O Mendeley, marcação de textos e anotações integradas ao PDF, organização automática de bibliografia, integração com o Word para geração de citações, e rede social acadêmica para descoberta de artigos. Zoteiro, ou solteiro, né? Coleta automática para referência da web, suporte a múltiplos estilos de citação, armazenamento em nuvem e compartilhamento de coleções gratuito e de código aberto. Então, você tem aplicativos de leitura, né? Que ajuda bastante ali quando você está lidando com muita informação, né? Então, ajuda bastante. Plataformas de conteúdo educacional. Já falei, né? Vou só citar aqui o Khan Academy, o Coursera, o Duolingo, o YouTube Edu. Então tem muitas ferramentas que você pode ampliar seus conhecimentos, sejam gratuitas ou pagas. Critérios para escolher ferramentas com qualidade. Então, você vai fazer a curadoria das ferramentas digitais. Você precisa ter atenção em critério. Então, uma escolha inadequada pode comprometer a produtividade e gerar dispersão. Existem 3 pilares, né, que você precisa avaliar sempre. Confiabilidade, não é verificar a reputação ali do desenvolvedor, quem está produzindo conteúdo, a política de privacidade de dados, e estabilidade do serviço ao longo do tempo. Usabilidade, compatibilidade e experiência do usuário. A ferramenta deve funcionar bem nos dispositivos que você usa, e tem interface intuitiva para não se tornar um obstáculo ao estudo. Então a ferramenta tem que funcionar via web, via mobile, computador, celular, e precisa ser fácil de usar. Alinhamento pedagógico. O recurso precisa estar alinhado com seus objetivos de aprendizagem específicos. Não existe ferramenta universalmente ideal para todos. Então, por exemplo, eu nem sempre usei o Trello, estou usando agora. Talvez amanhã eu me especialize em outras ferramentas. O mais importante é você dominar uma ferramenta adequada para o seu contexto. É necessário que o estudante desenvolva um olhar crítico frente à tecnologia, compreendendo como meio e não como fim. A eficácia de um recurso está relacionada ao seu uso pedagógico intencional e contextualizado. Usar a ferramenta certa, do jeito certo, no momento certo. Essa é a competência que diferencia o estudante estratégico do consumidor passivo de tecnologia. Então você é o quê? O que é que você é? Não é? Então, mais uma... O que é que você é? O que é que você é? Você é um consumidor de internet que vive navegando sem objetivo, sem planejamento de horário, que consome o que passa no seu feed, ou você é um estudante estratégico, intencional, que escolhe o que você quer estudar, o que você é? Como eu, como professor, estou ensinando aos meus alunos? Eu estou ensinando ele a ser intencional ou estou ensinando ele a ser passivo? Então o estudante ele precisa ser ativo, intencional, buscar o conhecimento. Não fazer com que o conhecimento caia e o que cair na rede é peixe.
Não. Você precisa escolher, selecionar, analisar aquilo que vai fazer mais sentido para você naquele momento, naquele contexto, que vai trazer mais resultados. Beleza? Então não seja um consumidor de internet, um navegador de internet, porque quem navega pode naufragar. Se você tiver sem objetivo, uma tempestade na internet pode te pegar. E você pode desistir de estudar. Seja objetivo na internet. Muita informação, muito conteúdo que está lá na internet, que está aqui na internet, na verdade, ela pode atuar como um grande catalisador de confusão nos estudos. Beleza? Então, vamos lá. O desafio da sociedade em rede. Castel, 1999, alertava: na sociedade em rede, o excesso de informação não implica necessariamente mais conhecimento. Estamos cercados de dados, mas isso não nos torna mais sábios automaticamente. Então, ter muita informação não quer dizer que você vai ser sábio. Ter muita informação à disposição não quer dizer que você vai ter aquela sabedoria, não. O importante é o quê? O conhecimento aplicado. E o conhecimento aplicado ao longo do tempo gera experiência, gera expertise, então isso é mais importante. Então é muito melhor você ter pouco conhecimento bem aplicado do que ter muito conhecimento sem nenhuma aplicação. O que isso significa para o estudante? O desafio do estudante autônomo é justamente fazer escolhas qualificadas diante de uma oferta abundante e por vezes dispersiva de ferramentas, plataformas e conteúdos. A abundância de recursos não é por si só uma vantagem. Pode ser uma armadilha para quem não tem critérios de seleção. Então, cuidado. Você pode estar numa overdose de informação. E é por isso que você não sai do lugar. É por isso que você está travado. É por isso que você está desanimado. Porque você tem tanta informação que você desanima. O seu cérebro fica carregado, fica cansado. Então, eu preciso escolher e masterizar aquilo que eu estou estudando. Do consumidor passivo ao estrategista. A autonomia digital exige muito mais do que familiaridade com dispositivos. Ela envolve um conjunto de competências que precisam ser desenvolvidas conscientemente. Selecionar, que é identificar quais ferramentas se alinham com seus objetivos e estilos de aprendizagem pessoal. E explorar, que é aprender a usar os recursos com profundidade, extraindo o máximo de suas funcionalidades pedagógicas. E integrar, que é incorporar as ferramentas ao cotidiano de estudo com coerência metodológica e intencionalidade. Então, vai estudar, tem estratégia. Gustavo, qual é a estratégia? Selecione, explore, integre e encaixe na sua rotina. Construindo uma rotina digital eficaz. Uma rotina de estudos eficaz no ambiente digital passa pelo domínio crítico das ferramentas disponíveis. Veja como estruturar o seu fluxo. Planejar, estudar, registrar e revisar. Então planeje que você vai estudar. Estude, não seja uma mulher somente de palavras, seja homem ou mulher de ações. Registre o que você estudou para você avançar e saber o seu progresso e depois revise. Cada ferramenta tem um papel específico dentro do ciclo de aprendizagem. Combiná-las de forma inteligente é o que gera resultados duradouros. Então, comparativos por finalidade. Então, para cada ferramenta você tem um benefício maior, né? Então, por exemplo, eu utilizo muito o Trello. Por quê? Porque está mais associado com a gestão do tempo. Gustavo, por quê? Porque eu tenho pouco tempo. Então, preciso usar uma ferramenta que vai resolver o meu problema. O meu problema é tempo. Então, eu utilizo o Trello. Se você tem dificuldade de memorização, aí você utiliza o Anki. Então, você vai utilizando a depender do seu método de estudo. O meu método de estudo é gestão do tempo, metas, ensino, como eu estou fazendo. Nesse momento, eu estou estudando. Então, isso é muito importante porque vai alinhar a tua necessidade. Então, quando você utiliza as estratégias, as ferramentas de forma estratégica, as ferramentas digitais impactam positivamente múltiplas dimensões de aprendizagem, né? Você tem mais retenção, né? Você estudantes, né, que usam repetição espaçada revisa com muito mais eficiência em menos tempo, então você tem mais facilidade de revisar o conteúdo.
e mais a organização. Usuários de ferramentas de gestão relatam melhor percepção do controle sobre os estudos. Então isso é muito importante, a organização nos estudos. Tem armadilhas. Gustavo, quais são as armadilhas? A tecnologia vai chegar um momento que atrapalha. Então eu tenho dito isso para alguns meus colegas, que eu vejo muitos entusiastas da tecnologia, mas que na verdade está atrapalhando ele. Teve uma aluna minha que disse, olha, estude somente o livro. Esqueça ferramenta, estude somente o livro. Porque nem o livro ela lê, nem o livro ele lê. Então é muito importante focar no pouco, focar e fazer o pouco bem feito, depois você vai aumentando, não é? Excesso de ferramentas, usar muitos aplicativos ao mesmo tempo gera fragmentação e sobrecarga cognitiva. Menos pode ser mais. Escolha 2 ou 3 ferramentas e domine-as completamente. Foi o que eu falei. Confusão entre estudo e entretenimento. Dispositivos usados para estudar são os mesmos usados para lazer. Estabeleça rituais claros de início e fim de sessão de estudos para evitar distrações. E consumo passivo de conteúdo. Assistir aulas sem anotar, sem pausar, parar para refletir ou sem aplicar o conteúdo não é estudo, é entretenimento educativo. A atividade mental é indispensável. Então você não pode ser apenas um consumidor, você tem que ser um aplicador do conteúdo que você está estudando. Técnica mais intenção pedagógica. O que é uso intencional? É quando o estudante escolhe a ferramenta com um propósito claro. Ele sabe por que ele está usando, o que espera obter e como aquilo se encaixa em sua trajetória de aprendizagem. Intenção, mas ferramenta certa, aprendizagem real. Então, na prática, usar o Anki com o objetivo de fixação definido, estruturar o Notion com o mapa mental de sua disciplina, bloquear o Trello com prazos reais e revisá-lo semanalmente, assistir aos ao Coursera, né, plataformas de vídeos de cursos com anotações ativas e exercícios paralelos. Então, o perfil do estudante autônomo digital. Então, como é que o estudante ele se torna autônomo? A autonomia digital plena manifesta-se quando o estudante integra competências técnicas e pedagógicas de forma coerente e contínua. Então, primeiro, ele define objetivos, ele sabe o que quer aprender e o porquê, né? Como aquilo vai se encaixar com seus objetivos de vida. Ele seleciona ferramentas, escolhe recursos alinhados ao seu perfil e metas, estuda com profundidade, usa as ferramentas com intenção e atividade mental e avalia e ajusta, né? Revisa a sua rotina e adapta as estratégias continuamente. Principais aprendizados. Na jornada pelo universo das ferramentas digitais de estudo pode parecer complexa, mas os princípios fundamentais são simples e poderosos. Ferramenta é meio, não fim. Nenhum aplicativo substitui o esforço cognitivo. A tecnologia potencializa quem já estuda com intenção. Então, se você não deixar a preguiça de lado, a ferramenta não vai resolver. A inteligência artificial não vai resolver. Qualidade supera quantidade. Dominar 3 ferramentas bem escolhidas vale mais do que usar 15 superficialmente. Foco é estratégia. Olhar crítico é essencial. Avalie confiabilidade, usabilidade e alinhamento pedagógico antes de adotar qualquer recurso digital. E a autonomia se constrói com prática. Torne-se gestor da sua própria aprendizagem. Planeje, execute, revise e evolua continuamente. Então, esse foi o episódio, né, a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, né? Utilize ferramentas para estudar. Agora, tenha muito cuidado. Ferramentas são poucas. Escolha poucas. Como eu falei aqui, uma bem utilizada vai resolver o teu problema. No máximo 2 ou 3. Mas não utiliza 10. Porque senão você vai estar sobrecarregando a sua mente. E a sobrecarga cognitiva, mental, é ruim para os estudos. Porque você não consegue mais estudar e você pode desistir. Não tenta pegar muito conteúdo, porque vai dar overdose de conteúdo, overdose mental, sobrecarga cognitiva. Então é muito melhor você dominar o conteúdo em pequena quantidade, dominar poucas ferramentas. Então o segredo das ferramentas é o seguinte: primeiro,
ficar sem nenhuma ferramenta é ruim, porque eu posso esquecer. Segundo, eu preciso usar ferramentas para potencializar minha capacidade de estudar mais conteúdos. Terceiro, domine a ferramenta que você escolheu. Estude. Quarto, aplique o conhecimento que você está estudando. Não seja um estudante passivo de só absorver informação. Coloca em prática na vida real. Usa para a vida real. Porque é praticando, é fazendo que se consolida o aprendizado. Beleza? Então é isso. Valeu. A nossa pós-graduação em robótica educacional será lançada em 2027. Então, se você quer fazer uma pós-graduação em robótica educacional focada em ABP, que é aprendizagem baseada em projetos e inteligência artificial, fica ligado, porque no próximo ano eu vou abrir as inscrições aqui no meu canal. Valeu, te espero no próximo vídeo.